podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Eu sou Clara Castro, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Carolina Ilgas, também fellow de retina em São Paulo, e hoje temos a honra de conversar com uma das maiores referências nacionais em uveites e doenças inflamatórias oculares, a doutora Luciana Finamor. Ela se formou em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, fez residência em oftalmologia e doutorado na Unifesp, onde atualmente é chefe do setor de uveites e atua como preceptora e pesquisadora. Além disso, coordena os setores de doenças inflamatórias oculares do Grupo Fleury e é pioneira na aplicação de biologia molecular e da telemedicina no diagnóstico de uveites no Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Clara e Carol, uma honra estar aqui com vocês. Eu estou muito impressionada, vocês sabem de mim mais do que eu mesma, e muito bom ter vocês aí dedicando tempo, né, para compartilhar e construir conhecimento com os mais jovens. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora. E para começar, o que te fez escolher o uveíte como uma subespecialidade? Você já tinha noção desse lado investigativo sistêmico desde o começo? Clara, eu sempre fui muito clínica. E eu sempre tive um pouco de detetive. Eu acho que quem decide fazer o VEIT tem muito uma alma de detetive, tem uma questão intuitiva muito forte. E eu acho que na minha graduação eu fui exercendo muito do meu lado clínico. Eu sempre soube que eu não seria cirurgiã, eu não sabia que eu seria oftalmologista. Mas ao longo da faculdade eu percebia que eu gostava muito de áreas que hoje eu consigo exercer junto da oftalmologia. Então, eu passava pela reumatologia e eu gostava muito, eu passei pela neuro, gostei muito, mas onde eu realmente me identifiquei, onde eu acho que foi o start aí para eu decidir na área de uveites foi quando eu passei pela infectologia. Eu tive um grande professor, que foi uma inspiração muito grande para mim, professor Marcelo Simão, ele é uma referência na infectologia, e me impressionava muito a forma como ele lidava com aquelas doenças, a forma como ele ensinava para a gente a construir um raciocínio clínico. Eu via muito propósito naquilo que ele fazia. E quando eu decidi pela oftalmologia, passando por todas essas áreas, né, que eu já tinha gostado, eu acho que eu ainda não sabia que eu ia optar por fazer, né, o VEIT, por fazer infecção e doença inflamatória. Mas ao longo da minha residência, realmente foi onde eu mais me encontrei, foi onde eu vi que eu tinha uma missão, e foi onde eu vi que eu realmente poderia exercer a oftalmologia de uma forma a colaborar, a transformar, ajudar pessoas, e ainda, né, ter o meu lado, digamos, médico, né? Às vezes na oftalmologia a gente até esquece, né, que a gente tem uma medicina aí que a gente precisa de saber medicina. Então, eu acho que foi um encontro, né, que eu construí ao longo da minha graduação e onde eu me identifiquei mais, né, podendo fazer a parte clínica, que é o que eu mais gosto e é o que eu mais faço, e podendo ter realmente essa possibilidade de integrar diversas especialidades dentro da oftalmologia. Acho que foi esse caminho que eu trilhei. E tem até uma história, acho que eu nunca contei para ninguém, mas Primeira mão aqui no podcast, então. quando eu era pequena, quase todas as minhas férias eu passava na fazenda dos meus avós. E o meu tio conta, né? A gente tinha o abate do gado, do bovino, suíno, e todas as vezes que isso acontecia, eu gostava muito, eu pegava muito os órgãos dos animais e eu gostava de estudar. E o meu tio conta, né, que eu pegava o olho do porco, que eu pegava o coração do gado e que eu gostava de entender o que acontecia, a ligação entre esses órgãos. Então, acho que faz parte da minha natureza, né? Tentar conectar, né, os diversos sistemas e aplicar isso hoje dentro da oftalmologia, que é o que eu realmente acho que sei fazer de melhor.
E acho que o caminho foi que eu construí foi esse, né? Integrar, conectar os diversos sistemas de forma a poder contribuir, a colaborar com muitos diagnósticos hoje que são extremamente complexos e desafiadores para a gente. Outra característica também, doutora, que eu venho percebendo quando eu acompanho as suas aulas e discussões, é o detalhismo, que é muito importante na UVIT, né? Que eu acho que você tá atenta aos detalhes, pode mudar toda a linha de raciocínio, até como também são doenças que envolvem muito todo o sistema clínico, pode também mudar o prognóstico de vida, né? Clara, isso é essencial. Quem lida com esse tipo de doença tem que saber procurar os detalhes. E eu sou daquele tipo que eu quero saber o final do filme antes da gente saber a história. Então, realmente é importante a gente pensar, né, em todas as possibilidades, ter um trabalho de detetive mesmo, né? De procurar pelas pistas. Eu falo, procurem pistas, procurem detalhes. Às vezes é uma informação que você não valorizou ou que você não prestou atenção, que depois vai mudar todo o cenário daquela doença que você está investigando. Então, é muito importante essa escuta ativa, é muito importante, mesmo inicialmente você achando que aquela informação ela é irrelevante, e hoje eu vejo muito isso, verdades que há 10 anos atrás eu achava que eram absolutas, hoje eu vejo que muita coisa tem mudado, e a gente tem a medicina baseada em evidências, que é o nosso pilar principal, mas a experiência clínica, o nosso dia a dia, entender os gatilhos que fizeram aquele paciente entrar em crise. Hoje, nós acreditamos muito nisso e a ciência também demonstra, né? O paciente que estava ótimo e teve uma discussão em família, que teve uma contrariedade no trânsito, chega com o olho inflamado, e isso parece loucura, mas a gente, de tanto ouvir essa história, de tanto tentar reconhecer esses padrões, por isso que a inteligência artificial funciona, né, gente? Existe padrão em doenças, existe padrão em comportamento. Então, é muito importante a gente estar atento a esses sinais. E à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais fácil, porque você já viu uma condição anterior que foi parecida com aquela que o paciente te conta de novo. Então, acho que é bem isso, Clara, é ouvir o seu paciente, é prestar atenção no que ele te conta, é acreditar no que ele está te falando, lembrar, gente, que a vida real não é um livro, não é sempre que você vai ver naquele paciente todo o espectro de manifestações que você leu no artigo, que você leu no livro. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, o que é que se espera numa uveíte anterior por herpes? É uma uveíte hipertensiva, com atrofia de íris, os PKs granulomatosos difusos na córnea. Mas e aquele paciente que acabou de chegar para você e que te conta: olha, doutor, eu tenho herpes labial e ontem eu fiquei muito estressado, hoje o meu olho está assim. E a gente não vê nada disso, porque é um espectro inicial que você teve a sorte de encontrar naquele caso. E às vezes é isso, é uma pergunta que vai te levar a pensar nesse diagnóstico, porque é muito fácil fazer diagnóstico quando ele chega com atrofia de íris, com a pressão alta, com os PKs difusos, você faz uma biologia molecular e faz diagnóstico. Mas a gente tem que pensar antes. Então, é prestar atenção, é tentar entender se tem algum fator que desencadeou aquela crise, aquele sintoma que está tendo. Isso hoje eu coloco muito na minha prática clínica, porque eu realmente acredito que, assim, nós somos singulares, né? O ser humano, ele é singular. E essa percepção da característica clínica daquele quadro, não necessariamente completo, como você leu, como você aprendeu no livro, ele pode ser um início, um espectro inicial de alguma doença que você já viu antes, e que bom, se você tem a sorte de encontrar algum detalhe que te permita esse diagnóstico, você vai estar fazendo
muita diferença na vida daquele paciente. Então é isso, prestar atenção nos detalhes, ouvir a história do seu paciente e ter ali um raciocínio clínico baseado no que você estudou no livro, né? Mas sempre, desculpa, gente, eu vou desligar aqui. Mas sempre lembrar que às vezes é uma pequena informação que o seu paciente te deu que vai realmente te ajudar no seu diagnóstico final e te direcionar de forma, né, a ter uma investigação que seja precisa e que te permita cuidar daquele paciente de uma forma que faça diferença no diagnóstico e no tratamento final dele. Doutora, ainda nessa linha de como chegar ao diagnóstico e tudo mais, teve uma aula sua, acho que no Greyhound da escola do ano passado, que me marcou muito. Que é no sentido do porquê você está pedindo esse exame e o que esse exame vai te ajudar no diagnóstico. Porque às vezes chega um quadro assim característico, uma uveíte, aí a pessoa tem tendência a pedir todas as sorologias, exames possíveis, mas isso vai me ajudar? Isso vai excluir alguma coisa? Vai me acrescentar alguma coisa? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, ainda mais na saúde pública, né? Que acaba que é uma demanda muito grande se você pede uma coisa sem saber o que você está procurando. Clara, isso aí é a nossa dor o tempo todo, é aquilo que a gente repete, e eu acho que aos pouquinhos a gente está colhendo os frutos, né? Porque você já está me contando que foi um ponto de atenção que você teve nessa aula. Então, assim, eu vou pedir um exame, eu vou pedir por quê e eu vou pedir para quê. Se eu sei que a toxoplasmose é uma uveíte posterior, e eu tenho aqui diante de mim agora um paciente com uma uveíte anterior, por que eu vou pedir um IgG para toxoplasmose, já que eu sei que 90% da nossa população vai ter um IgG positivo? Da mesma forma, se eu tenho uma uveíte posterior com uma placa de retinocoroidite, por quê e para quê que eu vou pedir uma sorologia para herpes, que eu vou pedir um FAM, que eu vou pedir um fator reumatoide? Então, a gente está aqui investindo tempo do paciente, recursos do paciente, energia sua e do paciente, para ter um resultado de um exame que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Para que eu vou pedir teste tuberculínico? Para que eu vou pedir exame de PPD para um paciente que eu já tenho um diagnóstico definido, visto que eu sei que 1/3 da população tem esse exame positivo? E aí o pior de tudo é que você encontra um exame positivo e você não sabe o que fazer com ele. Então faça sempre essa pergunta: para quê e por quê? E tenha um propósito sempre quando você pedir esse exame, porque se você tiver um exame e você não souber o que fazer com ele, você não tem nenhuma informação útil para aquele caso específico. Então, assim, isso já entra mais na parte, né, técnica mesmo das doenças que a gente lida. E o primeiro passo, né, o step number one para a gente pensar nisso é saber mesmo classificar aquela uveíte que a gente está vendo, e a partir disso tem todo um estudo, existem guidelines de exames, de triagem, que a gente pode direcionar para aquele caso específico. Então, não peçam exames, quanto mais exame o médico pede, geralmente menos conhecimento sobre o assunto ele tem. Quando a gente tem um exame direcionado, a chance de sucesso é muito maior do que quando a gente pede inúmeros exames sem entender o porquê e para que a gente está pedindo. Com certeza, doutora. E nessa linha, né, agora nos adiantando um pouco para falar sobre a sua relação com o paciente, né? Como você falou, você viu em você essa capacidade clínica e investigativa que é tão importante na uveíte e em doenças inflamatórias no geral. A gente sabe também que esses pacientes, principalmente quando a gente trata de doenças infecciosas, são pacientes que
a comunicação da notícia, a investigação, tudo é muito delicado e cheio de nuances, né? Para você conseguir manter uma relação próxima com o paciente e, e até para adesão do paciente ao tratamento e para o acompanhamento. Então, no seu dia a dia, com pacientes com doenças inflamatórias crônicas, como que você cultiva esse vínculo em meio a essa incerteza no diagnóstico, no tratamento? E você tem alguma fórmula ou alguma fórmula exata dificilmente, né? Mas alguma técnica afetiva para você equilibrar essa precisão clínica e esse vínculo com o paciente? Carol, eu bem que gostaria de ter esse superpoder e essa super fórmula. Mas eu acho que assim, a gente tem que ter todo dia um exercício para treinar a nossa comunicação com o nosso paciente. Isso vale para qualquer área na medicina. E a gente ter o treino de comunicação, de clareza, de empatia e compartilhar as decisões com o nosso paciente. Então, hoje, muitas vezes eu falo, a gente não tem um caminho certo e um errado absoluto. A gente vai dividir aqui a nossa responsabilidade nesse caminho que a gente está escolhendo. E você pode ter certeza que eu vou ser um soldado na trincheira junto com você. E essa decisão que a gente vai estar tomando nesse momento pode não ser a melhor, mas nesse momento é a decisão que a gente juntos decidiu tomar para o seu caso. Então, acho que isso a gente faz todos os dias, não só na medicina, mas na nossa vida. Eu costumo falar assim, gente, às vezes você, para chegar do ponto A para o ponto B, você pode ir numa linha reta ou você pode fazer várias curvas, o tempo pode ser maior ou um pouco menor, você pode encontrar mais barreiras, você pode ter mais obstáculos, mas no final você chegou do ponto A para o ponto B. E eu vejo muito isso na minha prática clínica. Eu recebo muitos pacientes que são referenciados por colegas ou pacientes que me procuram que querem uma segunda opinião. Eu tenho uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter todo dia, é outro exercício que a gente tem que ter todo dia, é ter muita humildade, né? Em dizer para o seu paciente que às vezes o paciente procurou e eu falo, olha, hoje eu não vou poder te oferecer nada muito diferente do que você está fazendo. Tudo que você fez até agora eu concordo, o colega que me encaminhou está no caminho certo. Às vezes o que falta, gente, é um pequeno tempero. É o tempero do chefe. Então, é uma palavra a mais de otimismo que você deu para esse paciente. Ou, às vezes, a gente também tem que saber a colocar, né, a expectativa do paciente dentro daquilo que a gente pode oferecer. O que eu posso entregar para esse paciente? Eu tenho uma tendência a falar para o paciente o que de fato, né, o que o espera ao longo do tempo em relação àquela doença que ele tem. Eu acho que o paciente tem que se preparar para isso. Hoje a gente vê muito isso, né? De ter uma clareza na comunicação, de não passar uma falsa expectativa e de mostrar para o paciente quais são as próximas etapas que podem vir ali ao longo do tempo, caso ele não tenha uma boa resposta com aquela proposta inicial que a gente fez para ele. Então, mostrar para ele que existe um escalonamento de tratamento, mostrar para ele que o tratamento que a gente está propondo é seguro, mostrar para ele que a gente tem experiência naquilo que a gente está fazendo, mas que a literatura também demonstra que esse tratamento já foi muito estudado e que isso para ele é o melhor naquele momento. E eu acho que é também muito importante para a gente, mesmo para a gente que lida com população de baixo poder aquisitivo ou de poder aquisitivo que não é tão alto, falar sobre tudo que há de melhor ou estar por vir em relação àquela doença, né?
Às vezes a gente deixa de falar porque acha que aquele paciente não vai ter acesso ou que o paciente não vai entender, mas eles hoje entendem. Depois eles saem do seu consultório, eles vão fazer um Google e vão encontrar outra informação que você deixou de falar. Então, falar dos estudos, falar do que é possível, né, de vir ainda com o tempo. Então, acho que assim, ter clareza na sua comunicação, ter empatia. Empatia é o que sustenta o relacionamento. É muito fácil você fazer uma consulta e você se colocar como melhor naquela área, falar que você vai salvar a visão dele e que ele vai ficar curado. O problema é você depois acompanhar esse paciente ao longo de anos e anos e ter que, de fato, mostrar para ele que muitas vezes você não cura, mas você modifica o curso daquela doença. Então, acho que a nossa missão para quem lida com doença crônica é mostrar que você está ali segurando na mão, que você vai oferecer o melhor, que são desafios, que a ciência está evoluindo e que você vai estar junto, mostrando para ele todas as novidades que podem chegar e que é o que ele busca. Muitas vezes as pessoas. Eu tenho pacientes que eu vejo há anos, que eram crianças e que hoje já são adultos, e que chegam e me perguntam: Tia Lu, quando é que eu vou parar de usar esse medicamento? E eu respondo: hoje a gente não pode, mas eu te prometo que assim, a primeira pessoa que eu vou contar quando a gente puder tirar esse medicamento vai ser você, e eu estou aqui junto, estudando, tentando encontrar a cura para essa doença, mas vamos comemorar as conquistas. Você hoje está controlado, você usa um medicamento que já está sendo estudado há muitos anos. Então, acho que assim, o acolhimento, o conforto, e também saber, né, que muitas vezes a gente tem os nossos limites. Eu acho que, de novo, falando da humildade, ter a humildade de reconhecer quando você não pode ir muito além, pedir ajuda para um outro colega, mesmo da sua área, mesmo quando você conhece o caso e você sabe que não tem muito o que fazer, sugira que seu paciente procure um outro especialista. Às vezes o paciente crônico, a gente deixa de pensar, a gente cria um vínculo tão grande que já se torna quase membro da nossa família. Então, o paciente que vai ficando muito crônico, eu gosto muito de pedir que passe num outro colega para ver se eu não estou comendo bola, deixando de pensar em alguma coisa que seja melhor para ele. Então, acho que assim, a gente vai construindo esse vínculo. Não tem fórmula, é tempo, é dedicação, é estudo, é treinar a comunicação e pegar na mão do seu paciente, né? Ser soldado na trincheira é saber que é mostrar para ele que você está ali para quando ele precisar e que ele vai ser o primeiro a ter uma boa notícia quando a ciência evoluir, que puder proporcionar para ele alguma forma diferente de tratar aquilo que ele está buscando. Nossa, doutora, tem tantos pontos na sua fala que acho que valem a atenção, assim, me chamou muita atenção a importância que você dá e que eu acho que a gente tem que dar mesmo a informação que a gente passa para o paciente e também ter certeza que, principalmente quando a gente está lidando com pessoas que não tiveram a mesma instrução que a gente, ter certeza que você foi compreendido, principalmente quando se trata de um tratamento um pouco mais longo. Então, mostrar alguma previsibilidade, até o paciente se organizar a vida dele, quando ele poderia ou não tomar alguma decisão em relação a outras condições da vida dele. Acho que isso é muito valioso. E eu acho que o que acontece não raramente, a gente se vê subestimando o paciente, subestimando a perspicácia do paciente ou até a capacidade dele entender, e a gente priva ele de informações e com isso acaba muitas vezes até fragilizando essa relação médico-paciente, né? E a gente te vê muito em congressos, em discussão de casos clínicos, e acho que esse é um outro ponto que eu e a Clara, a gente estava comentando que a gente admira muito também essa sua presença no ensino e em congressos, de estar discutindo esses casos, de justamente ter essa humildade de apresentar o caso e ver se alguém tem alguma outra visão ou tem um olhar que poderia acrescentar a um caso mais desafiador, a um caso mais crônico. Então,
Realmente, muitos aprendizados nessa sua última fala. Carol, perfeito. Eu acho que a ideia é justamente essa, né? É a gente mostrar, né, para quem está aqui assistindo, para os mais jovens que estão chegando, que a gente está sempre em construção. E isso tudo que a gente tenta fazer de melhor para o paciente é resultado também de muita paciência, né? E de muita parceria. E a gente tem que ver até que ponto o paciente também está disposto, né, a participar dessa conversa, de dividir essa responsabilidade. A gente vai entendendo o perfil de cada caso, até onde a gente pode chegar. Mas eu acho que assim, isso realmente é treino, é tempo, mas vocês vão perceber que ao longo da vida de vocês vão ter muitos pacientes onde vocês criaram vínculos e que se tornaram amigos, que se tornaram família. Vocês vão ver crianças que cresceram, vocês que fazem retina, né? Vocês vão começar a ver crianças com retinopatia diabética. Eu tenho pacientes com toxoplasmose macular bilateral, que hoje é pediatra, e me dá muito orgulho, né, de ver. Acho que isso demonstra que a gente está no caminho certo, né? E às vezes mais do que qualquer tratamento diferente que você possa estar propondo ali, o mais importante é você acreditar no que você está fazendo, né? Eu falo, eu não consigo fazer nada que eu não acredite. Então, para que você passe credibilidade, para que você tenha autoridade no que você faz e no que você fala, você tem que acreditar muito no que você faz. Porque é dessa forma que o outro vai acreditar no que você está falando. E é aí também que a inteligência artificial não vai nos substituir, né? Tem muito, a gente, Carol e eu, a gente fala muito de inteligência artificial, dos avanços. É aí que o médico vai fazer toda a diferença. O conhecimento, os dados, os estudos estão para quem quiser acessar. Mas a forma com que é entregue o acolhimento é o que fica com a gente. E, doutora, a senhora falou de pedir opiniões para colegas oftalmologistas nesses casos crônicos. E nesses casos de que a gente precisa ter o envolvimento com outras especialidades dentro da medicina, como reumato, infecto, onco, como é que a senhora faz isso no dia a dia? Porque é a área na oftalmo que mais tem essa ligação. Conta um pouquinho pra gente. Eu adoro, eu falo assim, acho que 50% dos meus amigos são oftalmo, 50% eu divido entre reumato e infecto. Um pouquinho mais de infecto, meu coração um pouquinho mais das infecções. Meus amigos reumatologistas, por favor, não fiquem tristes. Mas é um caminho que a gente vai construindo. Também não tem receita. Eu não tenho nenhum superpoder para ter conquistado a confiança dessas pessoas, mas acho que tudo realmente é uma construção, é tijolinho por tijolinho. E assim, sendo bem prática, vou falar para vocês assim, agora dicas práticas. Se você gosta de determinada área, você tem que circular no meio das pessoas que fazem aquela determinada área. Não tem segredo, gente. Se você faz retina cirúrgica, você tem que estar ali no meio da retina cirúrgica, você tem que ir no centro cirúrgico, você tem que conversar com os especialistas na área, você tem que saber quem são as referências e ir atrás dessas pessoas. Se você faz catarata, você vai no congresso de catarata e é assim comigo. Então, assim, eu já participei de inúmeros congressos de reumatologistas, de infectologistas, alguns como palestrantes, outros como ouvinte. Eu adoro e vou contar. Eu me divirto. Quando eu vou para dar aula, me divirto mais ainda. Mas recentemente eu fui num congresso de infecto e foi muito bom, porque eu tô lá numa aula de tuberculose e o infectologista falando de tuberculose ocular. E eu na plateia. E ele vira e fala: é porque o oftalmologista não entende nada de tuberculose. E eu, oi? Mas foi ótimo, porque eu percebi que assim é importante para eles também
ouvirem o nosso lado. Então, muito disso é porque a gente não coloca para a gente de forma clara, de forma robusta, todo o conhecimento que a gente tem na área. No final da aula, eu fui lá, me apresentei, comecei a conversar com ele ficou com a cara no chão, pediu desculpas, depois convidei ele para dar uma aula no CIMASP e tá tudo certo. Então, assim, é dessa forma, né, com humildade, mas é claro, também com um certo posicionamento, né? A gente às vezes tem que ter um certo posicionamento dentro da comunidade que a gente quer conquistar para poder ter ali o reconhecimento dessas pessoas que te cercam. Então, assim, primeiro é estudo, segundo é presença física, é estar nas aulas, é estar nos congressos, é conhecer as pessoas, é pegar não é fazer só uma carta para o reumatologista falando o paciente tem uma uveite anterior, solicita uma avaliação reumatológica. O reumatologista, ele pega esse papel e isso não tem muito valor para ele, porque é você que tem que dar para ele o direcionamento, não é ele que tem que sair descobrindo a doença que o seu paciente tem. Então, acho que tudo é isso, gente. É posicionamento dentro da área que você gosta, é estudar, é participar dos congressos, é sentar na primeira fila, senta lá na primeira cadeira, levanta a mão, faça perguntas. Uma vez eu estava num congresso de reumato também, levantei a mão, fiz uma pergunta sobre uma questão de vacina, e depois, no final, as pessoas, mas você é oftalmologista e você está fazendo essa pergunta por quê? E isso a gente faz de forma não porque você quer demonstrar o seu conhecimento, é porque a gente tem muito que aprender mesmo com essas pessoas, né? Ainda mais se tratando dessas especialidades tão ricas. Então, acho que é tijolinho por tijolinho, é estudando, é circulando no meio, é participando dos congressos. Você vai participar 50 vezes, um dia a pessoa vai te convidar para dar uma aula. Então, acho que é assim que a gente aprende, é assim que a gente ensina. E assim, eu não consigo hoje me ver sem o apoio desses grandes parceiros nossos, né? Eu acho, tem especialistas que falam, eu não preciso do infecto, eu não preciso do reumato, eu faço imunossupressão sem a ajuda deles. Eu não consigo me ver dessa forma. Eu acho muito, muito gostoso compartilhar os casos com esses especialistas. Eu estou sempre aprendendo. Sempre tem um MAB novo chegando que eu não sei ainda. Quando a gente aprende um MAB, já chegou outro MAB, né, os biológicos. E eu acho muito bom ter esses nossos amigos aí colaborando, né? E no final a gente acha que o nosso objetivo é fazer o melhor pelo nosso paciente. Eu acho que fazer sozinho a gente não consegue fazer tão bem quanto o que a gente pode fazer em conjunto. Com certeza, doutora. Acho que esse é o principal, né? A gente tem em mente que a gente tem que se esforçar para dar o que tem de melhor para o paciente. E falando em posicionamento, você é uma das vozes mais atuantes hoje no uso da biologia molecular no diagnóstico oftalmológico. Então, a gente queria saber em que momento você entendeu que esse poderia ser um pilar na sua prática e talvez se você puder comentar um pouco também sobre o papel da pesquisa em uveites hoje, a gente também adoraria ouvir. Hoje, inclusive, eu acho que teve um story seu, não teve, doutora? Com um testezinho, eu bem vi. Meninas, vocês não sabem a alegria que vocês me dão fazendo essa pergunta. Eu acho que é uma lacuna de conhecimento muito grande que a gente ainda tem e que eu tenho muito prazer e muito orgulho em estar desenvolvendo e em estar colaborando, né, com o conhecimento que a gente está gerando nessa área. Eu sou muito inconformada em chamar muitas doenças de idiopáticas. Acho que muitas são idiopáticas mesmo, mas acho que tem muita coisa que a gente desconhece, né? São aquelas verdades absolutas que não são absolutas e que com o tempo a gente vai percebendo. Então, assim, a biologia molecular, eu não sei em que momento esse assunto entrou exatamente na minha vida. Talvez por eu fazer parte de uma estrutura, né, de clínica que tem o apoio de um grande laboratório, isso tenha sido muito facilitador para mim. Mas, gente, foi trabalho de formiguinha.
Não é fácil, ninguém acreditava, ninguém queria fazer. Ah, mas vai fazer na aquoso, mas sensibilidade é muito baixa, tem que ser no vítreo. Mas é que eu comecei a perceber, todo congresso que a gente vai internacional, é muito difícil apresentarem um caso de infecção sem falar de PCR. Em 2019, a gente teve um surto de toxoplasmose em São Paulo e eu fiz um trabalho de detetive para estudar esse surto. Foi lindo, vocês não têm noção. Fui na feira, colhi alface, peguei cheiro verde, coloquei no correio. Foi um trabalho lindo. A gente descobriu a causa do surto, a gente descobriu que não era da carne, sim dos vegetais, não era da água. Foi um trabalho epidemiológico onde a gente conseguiu provar isso. A gente mandou o trabalho para uma grande revista, eram 3 revisores. 2 revisores aceitaram, o terceiro negou o trabalho porque não tinha PCR, porque ele queria PCR das amostras. E foi uma frustração tão grande. No final, a gente não conseguiu publicar esse trabalho nessa grande revista, porque a gente não tinha PCR, e eu fiquei muito comovida com isso. Porque eu falei, poxa, a gente tem a clínica, a gente tem a análise epidemiológica, a gente não tem PCR e por isso a gente não conseguiu publicar. Recentemente, agora, de novo, a gente está com um trabalho de necrose aguda de retina, numa grande revista, e um outro revisor, a mesma crítica. Então, assim, gente, PCR, né? Vamos falar de biologia molecular, minimizar como a PCR. Hoje a tendência é que seja uma realidade na nossa prática clínica, mas feito com muita parcimônia. Também não é para ficar pedindo PCR para um caso que você já sabe o que é, você já viu uma placa de tóxico, tem certeza que é tóxico, não tem por que fazer PCR. Não tem por que fazer PCR de uma criança que tem um diagnóstico de artrite idiopática juvenil. Mas para casos selecionados, a gente consegue evitar tratamentos empíricos, a gente consegue, muitas vezes, diminuir custos e tempo de tratamento, a gente consegue diminuir a ansiedade do paciente porque você consegue mostrar para ele o que de fato ele tem. Então, acho que assim, é um campo muito fértil que a gente está começando. A pesquisa ainda por aqui, ela é complexa, mas a gente tem tido aí o apoio de pessoas muito interessadas na área. A gente está tendo laboratório interessado no assunto, e não é só um laboratório, a gente tem tido pessoas que estão ajudando muito a gente nesses processos, caminhando já para a metagenômica, que é um passo já um pouquinho acima da PCR. Mas o que eu posso dizer é que, assim, eu acho que hoje a gente, de novo, você precisa de oferecer para o paciente o que você tem de melhor. Então, tem gente que fala assim, não vou oferecer porque é caro. O que é caro para você? É usar um Valtrex 6 meses sem saber o que você tem? Ou descobrir que isso aí não era um herpes e era um citomegalovírus e tratar com ganciclovir em gel? Então, quando você passa confiança para o paciente e você mostra o valor daquele exame, fica muito mais fácil de você oferecer esse exame, de você tentar entregar o melhor para ele, né? Então, eu vejo dessa forma, eu acho que na prática a gente vai ajudar pessoas. No sistema público, ainda a gente vai ter muita dificuldade, mas isso tem acontecido nas outras áreas, né? A gente vê a infectologia, a neurologia, hoje aplicando muito as técnicas de PCR também. Hoje eu estava vendo, a gente hoje consegue fazer PCR, gente, em lesão de pele para saber se é sífilis. Olha que incrível isso. Porque tem muitos diagnósticos diferenciais, né? Que a gente pode ter, por exemplo, de lesões de pele. Hoje a gente pode fazer PCR em pele, a gente pode fazer PCR no olho para saber se aquele caso é sífilis. Então, assim, a gente está avançando muito. E eu acho que é isso, a gente multiplicando esse conhecimento, a gente vai estar ajudando cada vez mais pessoas. Hoje é possível a gente receber uma amostra, a gente está com uma amostra no laboratório que chegou agora de Salvador, de uma fellow nossa, que suspeitou de um caso e nos ligou e conseguiu colher. A amostra dela vai chegar aqui em São Paulo. A gente teve outro caso do Paraná, e esse caso é muito engraçado, até porque o Correio estava em greve, ele
não conseguiu mandar a amostra de outra forma que não seja pelo correio, a amostra ficou no correio até chegar aqui e foi possível fazer um diagnóstico de toxoplasmose, num caso que estava tratando de necrose aguda de retina, então a gente consegue realmente diagnósticos de mais precisão, a gente consegue tratar de forma mais assertiva, a gente diminui as indicações de tratamentos empíricos. E a gente também tem muitas decepções de diagnósticos que a gente achava que a gente tinha certeza que era e a gente não consegue. Mas acho que é isso, a gente está construindo um conhecimento e é uma área que eu fico muito entusiasmada aí de falar, porque eu realmente acredito que é o caminho, né? E isso a gente está alguns anos atrasados aí do resto do mundo, mas espero que em breve a gente possa aplicar isso com mais frequência nos nossos pacientes. E falando de entusiasmo, doutora, eu tenho alguns amigos nos ambulatórios da Unifesp, a Clara também tá lá cada vez mais presente, e a gente sabe o quanto que você gosta de ensinar, o quanto você se envolve nas apresentações dos alunos, o quanto que você é realmente uma pessoa que veste a camisa. E hoje você é chefe do setor de UVEITS da Unifesp, e por isso a gente também queria saber que tipo de cultura você busca construir no ensino dessa subespecialidade. E a gente faz essa pergunta porque a gente sabe que o VIT assusta muita gente na residência. Então, o que você faz para simplificar e deixar o caminho um pouco mais claro? Carol, então, virou um mito, né? Que o BI é um bicho de 7 cabeças, que não faz sentido, não vale a pena estudar o VIT não dá dinheiro, o VIT não consegue mudar a vida das pessoas. E assim, eu acho que eu tenho muita vontade de formar mais pessoas especialistas na área, porque é uma área. Recentemente saiu uma pesquisa da Academia Americana, e assim, a gente tem algumas áreas de muita carência na oftalmologia. Uma é oftalmopediatria, vocês sabiam? Oftalmopediatria e uveíte são uma das que menos são procuradas. Então, existe uma carência desses especialistas e um gargalo muito grande para que essas pessoas cheguem nesses especialistas. Então, assim, primeiro, é uma área muito promissora, né? Para quem não sabe ainda o que quer, se tem, assim, uma tendência mais clínica, eu acho que é uma área onde a gente pode ainda desenvolver e é uma área onde a gente tem uma demanda muito grande, né? Mesmo em São Paulo, que é um grande centro. Então, acho que assim, o meu objetivo realmente é formar especialistas capacitados a saber o mínimo possível da área, fazer com que essas pessoas possam levar conhecimento para áreas mais remotas. Não adianta também a gente formar profissionais que fiquem só nos grandes centros, então a gente precisa de formar pessoas que consigam atuar fora dos grandes centros, ensinar pessoas lá também, né? Porque não é todo mundo que consegue vir. E eu acho que assim é perder um pouco do medo, né? E nada cai do céu, gente. Realmente é uma construção. E é muito bonito pensar que as doenças têm padrões, né? Por isso que a inteligência artificial funciona. Não existiria inteligência artificial se as doenças não tivessem padrões. E o VIT é muito disso. Às vezes no ambulatório eu vejo alguns fellows, né, que tentam pegar, que pegam mais, né, põem mais a mão na massa, enquanto outros que dão uma enrolada, que não conseguem tocar tanto. E eu sempre falo, olha, quanto mais paciente você vê, melhor é para você. Então, é repetição. Então, é ver paciente, é olhar, é ouvir o que ele conta, história clínica, prestar atenção no detalhe, né, Clara, como você falou. E eu pego mesmo no pé. Eu tenho 3 filhos, então eu já sou acostumada com esse negócio de dar bronca. Mas, assim, é aquela bronca por amor, né? E eu fico feliz de ver realmente os que estão chegando, que estão sendo formados, que já estão levando essa formação para fora, que indicam outros que estão buscando também essa área. Eu acho que é isso. Então, é desmistificar, né, que é uma área muito difícil, é complexa, mas digamos que não tem nada difícil. Depende do seu interesse, tem que saber jogar o jogo.
E à medida que a gente aprende a jogar o jogo, as coisas ficam mais fáceis. E convido a todos aí que tiverem um pouquinho de interesse a irem, podem ir na nossa reunião, está aberta. A gente não está conseguindo fazer transmissão online ainda, mas presencialmente todos são bem-vindos. E é um momento muito gostoso, né? Onde a gente consegue resgatar tudo de bom e de ruim que a gente fez. É muito bom, né? Engenheiro de obra pronta toda hora aparece. Depois que você vê o caso de trás para frente, parecia fácil, mas a gente está sempre relembrando os conceitos e repetição para a gente poder errar cada vez menos, né? Acho que é isso. Doutora, foi muito bom ter você aqui com a gente, perceber seu olhar não só da parte técnica, mas também do médico como inteiro, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite e já quero que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir esse episódio. Ah, espero que sim, hein? Vamos multiplicar, né? Toda essa energia boa que vocês colocam aí nesse podcast e que vocês continuem tendo esse papel, né? De levar essa mensagem boa para as pessoas, né? De ser inspiração, de poder tocar o coração das pessoas, né? Porque cada vez que a gente dedica tempo fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente está inspirando e tocando alguém. E com certeza vocês vão estar fazendo isso muitas vezes ainda. Fiquei muito feliz de participar com vocês. Contem comigo e parabéns aí pelo podcast jovem, né? Qual é que é o nome que vocês adotaram aí? SBO Jovem Podcast. Muito Foi uma bom. alegria muito grande ter a senhora com a gente. Foi realmente, como a Clara disse, inspirador e ver a clareza que você vê a subespecialidade, a sua atuação realmente enriqueceu muito a minha visão dessa subespecialidade que anda tão próxima com a retina, né? E eu convido todos os nossos ouvintes a darem uma olhada nos episódios anteriores. A gente conversou com pessoas também muito inspiradoras de outras áreas, e acho que, como a doutora Luciana falou, acho que ouvir pessoas falando com entusiasmo do que elas fazem sempre acrescenta na nossa prática e na nossa vida também. Então, muito obrigada. Meninas, olha, bom descanso. Que essas sementinhas que vocês plantam aí possa crescer num solo muito, muito fértil, tá bom? Foi uma honra, um prazer participar com vocês. Obrigada, doutora.